graça e a paz, irmãs. Me chamo Luciane, sou de Balneário Camboriú, faço parte da Igreja Metodista há quase 20 anos. Exerço o ministério evangelístico pastoral aqui na cidade de Camboriú há uns 6 anos. Eu fui convidada pela pastora Silene a colaborar com um vídeo falando um pouco sobre equilibrando os pratos. E nós, como mulheres, sabemos o que é equilibrar, buscar o equilíbrio. Eu até ia gravar o vídeo já maquiada, né, um pouco, com o cabelo bem arrumadinho, mas propositalmente eu falei, não, eu vou gravar do jeito que eu estou. Já que é para falar sobre a nossa vida, essa é a minha vida, essa é a nossa vida. Nós nos arrumamos para sair, para ficar apresentável para as pessoas. Mas nesse período de quarentena, gente, nesse período de pandemia, a casa se tornou realmente o nosso lugar, o nosso refúgio em todos os sentidos, não é? E a casa é um lugar da habitação da família e principalmente do Senhor. Para nós que buscamos a presença de Deus, nós que somos mulheres, esposas, mães, servas, filhas, temos a certeza da presença do Senhor na nossa casa, nos ajudando nos mínimos detalhes, em todas as questões. Eu, como mãe, e é um pouco sobre o que eu vou falar agora, eu tenho percebido o quanto o Senhor tem me ajudado. Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho uma filha de 23 anos, o do meio tem 12 anos, e a minha mais novinha tem 5 anos. Então, para vocês verem, eles têm uma diferença um pouco grande um do outro. Porque quando eu pensava, olha, agora já tá mais independente, né? Já posso deixar os meus filhos, né, mais sozinhos, mais independentes. De repente, Deus manda outro. E eu brinco assim, eu falo, meu Deus, faz 30 anos que eu tenho cuidado de criança. E para mim tem sido um aprendizado muito grande. Por quê? Porque, como eu falei, os filhos são bênção, privilégio do Senhor. E tem um texto de Isaías que eu gosto, que eu falo assim, que o Espírito converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E realmente, os meus filhos têm convertido o meu coração. Têm sido instrumentos do Senhor para eu ser transformada, para eu realmente buscar do Senhor como é ser uma pessoa que cuida, que educa, porque isso é extremamente importante. Nós estamos investindo numa sociedade, não é só na nossa família, não é só no futuro dos nossos filhos, como eles serão como pessoas, como servos do Senhor, mas numa sociedade. E isso exige de nós como mães, como pais. Às vezes tem mulheres que não têm o pai presente, às vezes é a avó, é o vô. Não importa, mas nós que temos esse exercício diário de criar e educar os nossos filhos. Porque criar, cuidar, dar o sustento, a segurança, isso está aí, é obrigação nossa. E eu falo que até é fácil. O mais difícil é educar, é colocar os limites, é ensiná-los o caminho, é poder ensiná-los a ser homens e mulheres virtuosos, confiantes, sem traumas. Eu falo que eu gerei alguns traumas já nos meus filhos. E aí eu peço a graça e a misericórdia do Senhor para que Ele cure. E eu sei que Ele está curando e vai curar. Mas a gente busca sempre do Senhor sabedoria e equilíbrio para poder ser bênção na vida dos nossos filhos, em todos os sentidos. E eu, como mãe, nesses últimos tempos, e principalmente nesse tempo de pandemia, que eu tenho ficado mais em casa, estado mais com os meus filhos, e para quem me conhece sabe quanto é difícil, porque a Lu aqui é uma pessoa que está sempre em deslocamento, mas nesse ano, especificamente nesse ano, Deus realmente colocou uma agenda. Deus realmente me deu uma agenda. E Ele falou assim, olha, você vai ficar em casa. E eu quero dar um testemunho aqui, que quando Deus me falou isso foi em janeiro. E eu acordei e Deus falou assim, eu vou te dar a tua agenda. E Ele colocou e estabeleceu os meses que eu ficaria em casa e os meses que eu estaria, né, servindo, trabalhando e mais focada no reino.
E eu confesso que eu fiz essa agenda, coloquei no papel, na minha agenda, realmente coloquei os meses ali e esqueci. E seguindo o fluxo, voltei aos trabalhos, né, com a igreja. E depois das minhas férias de janeiro, o mês que eu deveria parar seria abril. E eu continuei fazendo as minhas visitas, o meu processo todo. E dia 5 de abril bati o carro. E eu falei, Deus, mas agora que eu tinha tanta coisa para resolver, como que eu vou resolver minhas coisas sem o carro? E Deus falou assim, eu fiz tua agenda, filha. Era para você ficar em casa. Se você não parar, eu te paro. E eu falei, meu Deus, é verdade, o Senhor tinha me dito. E eu busquei, então, o entendimento por que estar em casa. Porque realmente eu busco ficar muito presente com os meus filhos. Com meu esposo, com a minha casa. E equilibrar tudo isso é muito difícil. Só que nós temos que buscar do Senhor. Como eu falei, o Senhor habita na nossa casa, Ele também faz parte, Ele é um membro da nossa família, Ele é o Pai, Ele é que nos cuida e Ele dá-nos direção. E Deus me deu uma direção e falou, filha, vacine os seus filhos. Hoje estamos esperando aí a vacina, né? Para que esse vírus aí possa realmente ser dominado e não exercer, né, tantos males que ele tem exercido numa sociedade que está aí, imune. E vacinar os meus filhos, Deus falou, vacine os seus filhos. Ou seja, cuide deles, ensine-os, previnam. Porque se nós estamos atentos à vacina, ao cuidado, à prevenção, nós evitamos muitos males depois, porque nós estaremos imunizando os nossos filhos. E, meninas, esse mês de abril que passou, e tem sido uma extensão ainda agora no mês de maio, eu tenho vivido muitas experiências com o Senhor a respeito de realmente ver o quanto os meus filhos estavam precisando de mim. O quanto eles estavam sendo afetados por algumas questões que para mim eram pequenas, mas que realmente estavam mexendo com eles. Eu descobri que a minha filha mais nova de 5 anos, estava tendo sintomas de pânico por eu sair, porque ela queria ficar muito perto de mim, ela não queria que eu ficasse fechada no banheiro, nem no quarto para orar, para ler. Ela queria o tempo todo ficar comigo. E eu não estava entendendo esse processo, que começou ali em abril, março, abril. Mas eu descobri que foi algo que desencadeou ano passado, quando eu peguei Covid, fiquei trancada no quarto em isolamento dentro de casa por 10 dias. E ela não teve acesso ao quarto. E ela ficava chorando na porta, do lado de fora, e falava, mãe, eu queria entrar, foi filha. E eu chorando do outro lado, não pode. Mas isso traumatizou ela de tal forma que agora, voltando às aulas, que se fala muito em Covid, a gente já está quase tomando uma rotina aqui em Santa Catarina, isso foi o gatilho para ela realmente colocar para fora esse trauma e realmente tem sido o lugar fechado. E se a gente não cuidar, eu até penso que poderia se transformar numa claustrofobia, porque local fechado ela não pode ficar sozinha. E ela, na verdade, não consegue ficar sozinha em ambiente da casa. E aí eu comecei, então, a perceber que aquilo, na verdade, ficando em casa, obedecendo ao Senhor, eu consegui identificar. E estou trabalhando isso com a minha filha. E o meu filho, né, o Israel, para quem conhece, sabe que ele é um menino maravilhoso, um enviado do Senhor, um profeta. Tem 12 anos, mas ele tem TDAH, né, que é o transtorno de atenção, de déficit de atenção e hiperatividade. E agora na adolescência, impulsividade, porque são 3 sintomas, né, impulsividade, desatenção e hiperatividade. E a impulsividade na adolescência já é praxe. E são coisas que a gente às vezes acaba deixando, mas precisamos vacinar os nossos filhos. Precisamos cuidar, precisamos ter tempo com eles. E não é fácil. Mas eu quero falar um pouquinho agora sobre nós, como mães, então. Então, eu dei um pouco do relato da minha vida, como que funciona a minha vida aqui em casa. Tem sido realmente difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso. Porque eu sei que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho passado, são plantios, são
cuidados, quando você realmente cuida de uma planta, que você sabe que amanhã vai dar frutos e bons frutos. Porque os nossos filhos são isso, são flechas na aljava, como diz a palavra lá em Salmos, mas são as nossas sementes. É aquilo que nós, da forma como Deus nos conduz, nós vamos cultivar, nós vamos plantar, nós vamos regar, nós vamos podar. E amanhã eles darão os frutos. E eu tenho passado esses dias e tenho falado, nossa Deus, é uma responsabilidade tão grande que às vezes a gente esquece disso. E a gente deixa tudo às vezes por conta do Senhor, né? Deus está cuidando dos meus filhos. Não, Ele nos deu a sabedoria, o discernimento para sermos nós mão do Senhor na vida deles. Claro que tem coisas que só o Senhor vai cuidar, porque também aquela mãe muito controladora não é equilíbrio para os filhos. Nem Deus nos controla, não é? É tudo por amor, é tudo por lições, é tudo por momentos que realmente nós nos convertemos, nós entendemos, ou seja, conversão, essa mudança de pensamento. E eu tenho vivido isso nesses últimos tempos, como mãe, né? Como esposa, como serva. Lembrando que, né, nosso primeiro ministério é em casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa família. Então, meninas, a minha palavra para vocês é: o Senhor tem convertido o coração dos pais aos filhos. E eu tenho entendido que essa conversão é a nossa transformação também, porque nós estamos aprendendo muito com eles. Às vezes nós não podemos viver o que nós queríamos viver. E aí a gente confessa mesmo, né? Que talvez a gente poderia estar pensando, mas eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu estou aqui em casa cuidando dos filhos. Mas isso que nós estamos vivendo é o ministério ao qual o Senhor tem clamado hoje pelas famílias, pelas pessoas, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, porque são esses amanhã que estarão exercendo o ministério também que o Senhor tem para eles. E nós somos a base, nós somos os profetas, nós somos a igreja deles. Então eu peço que Deus continue abençoando a tua vida, como tem abençoado a minha, que você sirva de inspiração para os teus filhos, para que você também possa vaciná-los, imunizá-los contra tantas coisas que o mundo está oferecendo. E que em tudo isso, né, no equilíbrio, não é, que nós devemos buscar, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que vai lhe conceder, que você vai realmente buscar e Ele vai lhe dar sabedoria, força para ter essa caminhada como mãe. Amém? Esse é o meu relato do tempo que eu tenho vivido aqui e espero que isso tenha acrescentado na sua vida. Eu creio, porque isso é ação do Senhor na minha vida e vai abençoar a tua vida também. Grande abraço. Deus abençoe.